seja bem-vindo. Começa agora o programa Momento Agropastoril. A agenda do agronegócio nesta semana teve um destaque internacional. O evento da COP30 colocou o agro brasileiro em uma posição de protagonismo inédita no debate climático global. E pela primeira vez na história da Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas, o agronegócio brasileiro terá um espaço dedicado à AgriZone, uma iniciativa estratégica liderada pela Embrapa e pelo Ministério da Agricultura para reposicionar o setor como parte fundamental da solução climática. Na conferência, o Brasil busca não apenas apresentar suas tecnologias de agricultura tropical de baixo carbono, mas também mostrar ao mundo que a transição para a agropecuária resiliente e menos poluente depende de investimento concreto para transformar inovação científica em ação efetiva no campo. Acompanhe agora outros eventos do agro desta semana. O Sindicato Rural de Bagé, Rio Grande do Sul, sediará no dia 17 de novembro o seminário com o tema Soluções para o Campo com a Inteligência Artificial. O Simpósio Gaúcho de Grãos Orgânicos será realizado nos dias 17 e 19 de novembro, na agência Sicredi Gerações Agro, em Cachoeirinha do Sul, Rio Grande do Sul. A Embrapa abre curso de boas práticas de manejo da cama de aviário. O curso é online e gratuito. Basta acessar o site da Embrapa, cursos, e se inscrever. O feijão, que é protagonista no prato brasileiro, está conquistando o paladar em outros países. Instituições de pesquisa, como a Embrapa e o Instituto Agronômico de Campinas, são responsáveis pelo melhoramento genético do feijão mungo. Acompanhe a matéria. Um dos alimentos mais presentes na mesa dos brasileiros, o feijão, agora consolida sua força também no cenário internacional. O agronegócio celebra um marco histórico em 2025, com as exportações do grão batendo recordes sucessivos. O desempenho injeta uma dose de otimismo e previsibilidade em um setor tradicionalmente volátil e posiciona o Brasil definitivamente como um competidor de peso no mercado global. Os números impressionam e demonstram o ritmo acelerado dos embarques. Segundo dados da Secretaria de Comércio Exterior, compilados pelo CPEA, o volume exportado em outubro atingiu a marca de 91,1 mil toneladas. É o maior volume para um único mês, desde o início da série histórica em 1997. Com isso, o acumulado do ano já soma mais de 452 mil toneladas. Olhando para os últimos 12 meses, o total ultrapassa 537 mil toneladas. Ambos números inéditos para a cadeia produtiva. Os principais destinos dessa produção são gigantes asiáticos e africanos, com Índia, Paquistão, Vietnã e Egito liderando as compras. Mas o que explica esse sucesso? A resposta está na estratégia de diversificação e no investimento em tecnologia. O grande protagonista é o feijão mungo preto, uma variedade desenvolvida recentemente pela pesquisa nacional e altamente valorizada na culinária asiática. O Brasil, em pouco tempo, se tornou um dos principais fornecedores globais desse tipo específico. Este sucesso é fruto de uma parceria estratégica entre produtores, visionários e a excelência de instituições como a Embrapa, o Instituto Agronômico de Campinas, IAC, e o IDR Paraná, que acreditaram no potencial do mercado externo. É importante destacar que esse crescimento nas exportações não representa uma ameaça ao abastecimento interno. A estratégia do setor é clara: direcionar variedades específicas para a exportação,
enquanto a produção do feijão carioca, o preferido no Brasil, continue focada no consumo doméstico. Paralelamente, o plantio da primeira safra 2025/26 avança em ritmo forte, impulsionado pelo clima favorável. A Conab indica que mais de 34% da área estimada no país já foi semeada. Com recordes na exportação e o bom andamento da safra, o cenário para o feijão brasileiro é altamente favorável. Uma combinação que reforça a competitividade do produto nacional e abre caminho para novas conquistas, provando que o feijão do Brasil tem potencial para alimentar ainda mais paladares ao redor do globo. Agora, vamos às notícias do campo desta semana. Os preços da laranja pagos pela indústria brasileira registram queda no início de novembro, com a caixa de 40,8 quilos sendo ajustada para $50, cerca de 45 na árvore. Segundo a análise do CPEA, a pressão sobre os valores é resultado da combinação entre uma demanda externa mais lenta e o aumento da oferta dos frutos para o processamento. Esse cenário reflete uma mudança nos principais destinos da exportação. Enquanto a União Europeia reduziu suas compras em 8%, influenciada por preços altos e problemas de qualidade na safra anterior, as vendas para os Estados Unidos cresceram 13%, evidenciando a forte demanda do mercado norte-americano pelo suco brasileiro. O movimento ocorre após a safra 2024/25, encerrada em junho. Registrar receita recorde, mesmo com o menor volume exportado em quase 30 anos, um resultado sustentado pela oferta restrita do Brasil, que ajudou a manter os preços elevados. Pesado o atraso inicial no plantio do milho, causado pela estiagem no interior paulista, produtores rurais estão intensificando os trabalhos, aproveitando as janelas climáticas favoráveis e o uso estratégico de sistema de irrigação para manter o cronograma das lavouras. Em regiões como a de Santa Cruz do Rio Pardo, a tecnologia tem sido decisiva para viabilizar o cultivo em áreas que chegam a 220 hectares, onde práticas de manejo do solo, como a rotação com crotalária, preparam a terra para a nova cultura. Mesmo com os desafios climáticos, a perspectiva para a safra é otimista. A Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, prevê um crescimento de 13% na produção, que deve ultrapassar 1,8 milhão de toneladas, enquanto a expectativa de mercado aponta para uma valorização da saca de 60 quilos, podendo saltar dos R$ 50 registrado no ano passado para R$ 70 na próxima colheita. Vamos agora às cotações dos mercados futuros, com base nos dados da Bolsa de Comércio de Chicago para os contratos de 2026. Começando pelo café, o contrato para março de 2026 fechou a semana a $487, uma alta de 1,35%. Para o arroz com casca, com vencimento em janeiro de 2026, a saca foi negociada a $10,40, registrando um avanço de 0,87%. Já o arroz sem casca segue com preços estáveis. O milho, também para janeiro de 2026, avançou 0,51%, fechando a cotação a $444. No mercado da soja, o contrato para janeiro de 2026 fechou em $1.127,50, com alta de 0,76%. E finalizando com o trigo, o contrato para março de 2026 registrou alta na semana, avançando para 1,47%, com a saca cotada a $550,50. Hoje daremos sequência sobre o
tema da reportagem de avicultura de corte, uma das principais atividades econômicas do agronegócio capixaba, que foi exibido no programa da semana passada. O Espírito Santo é uma referência nacional na produção de ovos e carne de frango, e grande parte desse sucesso vem de um modelo de produção chamado Sistema Integrado. Para entender como essa engrenagem funciona e qual a realidade do produtor rural no estado, conversamos agora com o diretor Nélio Rende, da Associação de Avicultura do Espírito Santo. Seu Nélio, seja muito bem-vindo ao programa Agropastoril. Olá, Claudia. Olá, João. É uma alegria estar aqui novamente com vocês. Muito obrigado aí pela oportunidade. Nélio, já para começarmos no nosso assunto, esse método Sistema Integrado de Produção, o que significa? O que você poderia explicar para o nosso público a respeito do Sistema Integrado de Produção? João, o sistema integrado, na verdade, é um formato de parceria entre produtor e empresa integradora. A integradora é aquela que detém os animais, né, e o sistema relacionado ao mercado e também a estrutura de abate, o abatedouro ou a indústria, e fornece a ave acabada, o produto terminado para o consumidor final. Já o integrado, que é o produtor rural, ele possui a estrutura de produção, ou seja, o galpão, a granja, o núcleo, e ele junto com a família dele ou com funcionários, ele cuida dessas aves, né, e entrega essas aves para a indústria. Existe uma remuneração pré-estabelecida, né, com esse integrado e essa integração, né, que é uma forma de garantir uma renda também para o produtor. E de acordo com a produtividade ou os índices técnicos e de produtividade alcançados, né, por esse produtor, a integração pode também remunerar esse produtor com uma renda extra, né? Em suma, é o seguinte: o produtor ele tem a mão de obra, ele tem a estrutura, a granja, a propriedade, e a integração ela fornece o pintinho, a ração, as vacinas quando necessário, medicamentos, né, e toda assistência técnica. E depois o produtor devolve, então, essa produção que vai para a indústria e, consequentemente, para o mercado. Um ponto muito importante que eu vejo é a garantia da compra do produto, né? Ele não precisa procurar mercado comprador, ele já tem o comprador, né? Exatamente. Como eu disse, é um sistema de parceria, né, firmado através de contrato, que tem garantia dos dois lados, né? O primeiro é que o produtor vai realmente produzir e entregar dentro dos padrões da indústria, e o segundo é a remuneração que ele vai receber por cuidar dessas aves ou por trabalhar essas aves no período de engorda. É exatamente isso. Seu Nélio, pensando então no produtor ali, o que ele precisa investir ou estruturar para fazer parte dessa integração? Primeiramente, ele tem uma propriedade com um local adequado para instalar o galpão. Geralmente, Claudia, as integradoras elas possuem um padrão, né, de tamanho de galpões, né? Isso tudo é muito levado em conta hoje pela questão de produtividade e viabilidade do negócio. Então, o produtor ele tem esse local para instalar o galpão, a produção. Essa integração, muitas vezes, ela presta uma assistência técnica, inclusive em relação aos projetos, inclusive em relação à busca de financiamentos, né? Uma vez feito isso, né, aquela estrutura, então, está pronta para produzir. E aí vem a questão realmente da mão de obra em si, né? Normalmente, a mão de obra é proveniente da própria família daquele produtor, porque a grande maioria são produtores familiares, produtores de pequeno porte. Ou, às vezes, também um funcionário, um colaborador que está junto com aquela família ajudando nessa produção. A partir daí, então, ele precisa ter essa mão de obra disponível, né, e seguir os critérios estabelecidos pela produção. E aí um detalhe muito importante, Claudia. Geralmente, essas propriedades, né, que são rurais, são agrícolas, elas possuem outras atividades paralelamente, como cafeicultura, reflorestamento, horticultura.
E aí tem um detalhe muito interessante que faz parte dessa questão da integração. Quer dizer, além do produtor receber uma remuneração por aquelas aves que ele está trabalhando para que elas possam engordar, possam ter a produtividade que a integradora deseja, ele tem um insumo muito importante, que é o esterco, ou adubo orgânico, que, como Sim. nós chamamos, que é usado na própria propriedade, né, para a produção de olerícolas, de frutas, de verduras, de café, de árvores, né, de reflorestamento, ou, às vezes, o excedente também é comercializado pelo produtor, quer dizer, gerando mais um acréscimo aí na renda daquela família ou daquele empresário que investe também nesse aspecto da integração, de ser integrado. Certo. Nélio, esse sistema parece eficaz, né? Bastante moderno até, né? Mas aquela expressão, todos dentro, todos fora, o que você poderia nos explicar sobre isso? João, aí nós vamos já entrar na questão sanitária, né, da produção avícola. Existe um cuidado muito grande e até regrado por legislação na avicultura, assim como toda a produção animal, relacionada aí a esses critérios da produção. Você, quando fala todos dentro, significa que aquela propriedade onde tem uma produção de frango, ela vai ter um lote com uma única idade, prioritariamente com uma idade. E no momento que esse lote desse frango sai para a indústria, ele sai todo de uma vez. Para que isso? Porque para se evitar risco de contaminação por alguma enfermidade que possa cometer, por exemplo, aves mais novas para aves mais velhas ou vice-versa, aves mais velhas para aves mais novas. Então, isso, inclusive, para o frango de corte, é um critério para a legislação, ou seja, uma propriedade, para ela ser segura sanitariamente, ela precisa ter a sua produção com uma única idade. Então, estão todos dentro. Quando essas aves vão para o abate, elas estão todas fora, né? E aí vem a segunda parte aí da questão, quer dizer, que é a sanidade, né? O vazio sanitário. O vazio sanitário é muito importante para que a granja possa se manter protegida de alguma enfermidade que possa estar talvez sendo carreada por algum veículo, algum parasita, algum vírus. Então, a partir do momento que aquelas aves saem daquela propriedade, existe um período de pelo menos 2 semanas que essa granja precisa ficar descansando. Ela passa por uma higienização, muitos equipamentos são lavados, então ela passa realmente por um vazio, né? Sem nenhum tipo de animal sendo produzido, para que o próximo lote que venha a entrar, né, os pintinhos, eles possam ter assegurados essa sanidade e não sejam acometidos por alguma doença, né? Porque as doenças trazem muito prejuízo, né, para a produção avícola, e dependendo da enfermidade que for, ela pode trazer sérios danos para o próprio setor avícola como um todo. Nélio, claro que você tem uma vivência ampla nisso, né? E deve ter muitas informações que nos causam até curiosidade, né? Eu, por exemplo, sou procedente da zona rural e tivemos muita dificuldade de permanecer. Mas esse sistema integrado aí de produção, você já nota alguma diferença? Tem segurado o produtor no campo? E, mais importante, os seus sucessores estão continuando o negócio? Ou parou o pai, o filho já vai fazer outra coisa? Existe isso? Você tem essa informação? João, o sistema de integração no Espírito Santo é relativamente novo, né? Nós podemos dizer que ele está com maior efetividade aqui no estado do Espírito Santo há 15 anos. É um sistema muito recorrente no sul do país, né? Principalmente, né? Há vários anos já, eu creio que é meio século pelo menos, né? E ele sucedeu aqui no Espírito Santo o sistema de produção independente, né? Então, nós podemos dizer que o sistema de integração ele deu uma sobrevida ao setor produtivo como um todo. Por quê? O produtor que fazia a produção independente, ele dependia de fazer a comercialização dele para uma indústria.
e não havia muito planejamento em cima disso aí, e muitas das vezes o produtor ele passava aperto para vender essa sua produção. Já com o sistema integrado, como nós já dissemos anteriormente, esse produtor tem a garantia de escoamento da produção, né? Embora seja diferente da produção independente. Então, isso assegura que o mercado tenha essa continuidade, né? Tanto quem produz quanto quem comercializa, inclusive quem consome, para não haver escassez. Então, esse é o ponto muito favorável da integração. Quanto à questão do Espírito Santo, então, ela veio realmente para ajudar a fortalecer a atividade de avicultura de frango de corte aqui no estado do Espírito Santo. A questão da sucessão é um assunto assim bastante sensível também dentro do nosso setor da avicultura como um todo, né? Vem se trabalhando as gerações mais novas para que elas possam permanecer nas propriedades. A gente viu nos últimos anos um êxodo muito grande, né? Os adolescentes, os jovens indo para a cidade grande, e ao que parece, né, pelo que se percebe, muitos estão saindo para se qualificar, mas voltam para a propriedade. E aí com uma pegada interessante, João, de implementar tecnologias ou inovações ou coisas que são das gerações atuais, né? Então, assim, dá mais efetividade, maior produtividade e maior segurança na produção. Existem os desafios, mas essa sucessão ela vem acontecendo gradativamente. Ótimo. Seu Nélio, aproveitando o gancho da produção que o senhor mencionou agora, como está o estado no ranking nacional na produção da ave de corte e essa projeção também nacional do estado, ele consegue projetar para todo o país ou exportar esse frango hoje? Valdir, o Espírito Santo ele representa um pouco menos de 1% da produção nacional. É uma produção tímida, né, até pela posição do Estado e até pela questão de ter um histórico, como eu mencionei anteriormente, de ser um produtor com produtores... ser um produtor independente, né? Ou uma atividade com produtores independentes. Então, assim, hoje nós vemos que a indústria ela está fortalecida e tem um potencial para crescer, né? Nós temos os desafios, né, do setor, né, que são desde o contexto mercadológico, sanitário e também das questões que nós tratamos com as autoridades pertinentes em relação à tributação, à competição, né, em relação à parte tributária, né? Mas o setor tem um potencial. Nós tivemos aí entre 2023 e 2024 uma redução na produção aqui do Espírito Santo de 2,5%. Mas esse ano nós vemos já esse cenário sendo revertido, quer dizer, se nós levarmos entre janeiro e setembro deste ano, nós já crescemos aí em torno de 15% se nós relacionarmos ao mesmo período do ano passado, quer dizer, nós vamos ter um crescimento, né? E em cima disso, essa produção também vem procurando se qualificar, quer dizer, hoje grande parte da produção 76% do que é produzido do frango de corte permanece aqui dentro do estado do Espírito Santo, né? Nós ainda fornecemos frango para Minas Gerais, Bahia, Rio de Janeiro, que são grandes consumidores. Mas a exportação também tem um potencial, né? No ano passado, nós exportamos 3% da produção capixaba para outros países, né? Principalmente Europa, América Latina, América do Sul, Oriente Médio, enfim, nós tivemos aí uma exportação que tem uma tendência a crescer, né? Mas dentro daquele, digamos, daquela característica, né, de poder também deixar esses riscos, né, que dentro também daquela questão, né, de você poder mitigar esses riscos, né, que podem dificultar a produção avícola aqui no Espírito Santo. Senhor Nélio Randi, diretor executivo da Aves, Associação dos Avicultores do Estado do Espírito Santo. A TV Manaim agradece a sua brilhante participação conosco, as suas orientações, a análise técnica. Muito obrigado pela sua companhia. João, foi uma alegria falar com vocês, né? Mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade. Sempre que precisarem para falar sobre a avicultura, sobre a suinocultura aqui do Espírito Santo, nós estamos sempre à disposição, né? Você, a Claudi, sempre
tem nossos contatos e a gente sempre está disponível para levar informações para o nosso público. Obrigada, seu Nélio, mais uma vez. À disposição, Claudia, sempre que precisarem, podem nos chamar. E a você que nos acompanha, também agradecemos pela sua companhia. Até a nossa próxima edição. Tenha uma ótima semana.